Boa noite, amados e queridos irmãos. Nós estamos iniciando mais um culto, podemos chamar assim, esse encontro para estudo bíblico, para meditação da palavra. Nessa noite preciosa que o Senhor nos deu, após um dia de luta, de trabalho, mas um dia vitorioso com toda certeza. E nós vamos iniciar orando ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pelo dia abençoado que Ele nos deu. Vamos orar juntos? Deus querido, Pai bondoso, nós queremos Te louvar, queremos Te adorar pelo dia precioso, pelo dia abençoado, pelo dia próspero, pelo dia feliz, pela maneira maravilhosa como o Senhor conduziu as nossas vidas nesse dia. Nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pela manutenção de nossas vidas, pelo sustento de nossas famílias, pela proteção, pelo cuidado. Pedimos agora, ó Deus, por tudo que vamos fazer, por esse momento que passaremos aqui, lendo a Tua Palavra e extraindo algumas lições. O Senhor nos abençoe e abençoe nossos irmãos em seus lares e em cada família. Agradecemos assim, pedimos perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa proposta para hoje foi a leitura e a continuação de Miqueias, que estudamos na semana passada. Então, para hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em Miqueias e vamos ler o capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos aí no capítulo 3 de Miqueias para a nossa meditação. E eu gostaria que você estivesse com a Bíblia aberta e procurando acompanhar esses versículos. Nós vamos inicialmente ler capítulo 3, pelo menos 2 ou 3 versículos. Os irmãos vão ler em casa e vão ter a compreensão exata, porque o nosso tempo é verdadeiramente muito curto aqui. Então vamos lá. Ameaça contra os falsos, contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Disse eu: ouve agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos ossos, dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis para com a panela e com a carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas Ele não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando não têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Vou ficar aqui até no versículo 8. E os irmãos vão depois poder acompanhar a continuação dessa leitura e o encaminhamento de tudo aquilo que vamos fazer. Vamos ter agora um louvor, uma adoração na continuação do nosso culto. Essa você conhece, não conhece? Olha que coisa linda. Seu amor
a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais louvor. Mas vamos pensar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho nesse capítulo 3 do profeta Miqueias. Olha só, esse texto aí, nós vamos procurando algumas mensagens, algumas meditações, mas importante é ler o livro de Miqueias todo para a gente ter uma compreensão melhor. Hoje eu quero pensar sobre abuso de poder. Esse capítulo 3, esses 11 versículos aí, iniciais, 12 versículos, vai falar das ameaças contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Ou seja, Deus está pronunciando nesse texto um futuro negro para os líderes que praticam a injustiça e abusam do seu poder a fim de obterem vantagem pessoal, vantagem nas pessoas. Ele está repreendendo aqui os líderes, os falsos profetas, por causa do seu pecado, o pecado que estava trazendo um impacto muito grande na vida daquelas pessoas. E veja, aquele impacto era tão forte que não era só sobre as pessoas, era na nação inteira. Toda a terra estava sofrendo por causa desse abuso de poder. Deus está observando que esses líderes, eles tinham poder, eles tinham a influência, mas eles estavam captando isso para interesse pessoal. Essa influência toda deles estava sendo canalizada para o lado pessoal. E Deus abomina isso. Deus abomina isso. Esse comportamento abusivo, sobretudo da liderança, quando a liderança é que tem a responsabilidade de cuidar do povo. Em todo tempo, meus irmãos, na história, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber a liderança que precisa cuidar das pessoas, que precisa zelar pelas pessoas, são elas que, na verdade, procuram os piores momentos, as oportunidades de ajuda para se beneficiar, para trazer algum tipo de vantagem pessoal. É sobre isso que Miqueias trata. E ele vai abordar isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito direta. Esse abuso de poder que a gente vê tão em moda no nosso dia. Então nós vamos extrair pelo menos algumas 4 lições através desse texto do que Miqueias está sendo usado por Deus para falar àquele povo. Vamos então pensar nisso nessa noite. Veja então como Miqueias vai tratar disso. A primeira lição que eu quero extrair desse texto e pensar com os irmãos está aí entre os versículos 1 até o versículo 3. A atitude daqueles líderes abusivos. Olha que atitude. Eles destruíram o povo ao invés de ajudá-lo a se desenvolver. Aquele povo precisava desenvolver-se. Aquele povo precisava de crescimento. Aquele povo precisava caminhar na lei de Deus, na orientação de Deus, mas em vez de fazer isso, eles estavam destruindo o povo. O versículo de 1 a 3 fala isso. Eles aborreciam o bem e amavam o mal, versículo 3. Arrancavam a pele e a carne de cima dos seus ossos do povo. Era uma figura para expressar o quanto eles estavam agindo de modo errado. Nós precisamos cuidar daqueles que carecem da nossa ajuda. E veja, aqui é uma palavra ao sacerdote, era o sacerdote que tinha esse compromisso de cuidar do povo, mas e hoje? Hoje o sacerdócio não é exclusividade de pastor, de bispo, de apóstolo, não. A liderança, o sacerdócio é uma bênção de todos nós. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Então aquilo que era exclusividade de alguns, agora é responsabilidade de todos nós. Então nós precisamos saber cuidar uns dos outros.
saber cuidar das pessoas, não se achar superior, não se sentir melhor do que os outros. Não, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós não podemos destruir, nós temos que ajudar, nós precisamos construir. Versículo de 1 a 3 você encontra isso. Aí, mais adiante, vocês vão perceber uma segunda lição, que eles conduziram o povo à confusão, ao invés de conduzi-lo a uma causa, a uma vitória, a uma determinação. Os versículos de 5 a 7 está dizendo assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando não tem o que mastigar. Portanto, se vos fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação, pôr-se ao sol sobre os profetas. Então veja, conduziram o povo à confusão. Nesse tempo, meus irmãos, nós precisamos conduzir o povo à segurança, à tranquilidade, à paz. Precisamos conduzir as pessoas à palavra de Deus. Esse é um tempo que nós precisamos vivenciar a palavra, levar as pessoas ao acerto e não ao erro. Isso é tarefa não só do sacerdote, não só do pastor, não só do líder, mas todos nós que exercemos uma liderança sobre alguém. Nós não podemos fazer as pessoas errar. Nós não podemos criar confusão na mente das pessoas, no coração das pessoas, na vida das pessoas. Não, nós precisamos levar as pessoas a bom termo, a conhecimento da palavra. Aquilo que nós temos dúvida, tirar a dúvida para não levar dúvida para os outros. Isso é muito ruim. Às vezes temos uma dúvida sobre um assunto e queremos passar o assunto adiante. Não, primeiro a gente se acerta, primeiro a gente conhece, compreende, entende, e aí começa assim a passar para os outros. Destruir o povo ao invés de ajudar e conduzir o povo à confusão ao invés de conduzi-lo a uma causa segura. Em terceiro lugar, o texto dos versículos 9 até o versículo 10, eles corromperam a justiça ao invés de defendê-la. Corromperam a justiça em vez de defender a justiça para o homem comum, para a pessoa menos conhecedora. Quantas e quantas, vamos trazer isso, tirar do sentimento político, que é a ideia aqui, mas vamos pensar hoje, quantas pessoas não têm mais vontade na igreja, porque algumas pessoas manipularam a justiça de Deus pela injustiça humana e, em vez de ajudar aqueles que não sabiam de nada, não conheciam nada, confundiram ainda mais a mente e a cabeça dessas pessoas. Versículo 9, versículo 10. Uma quarta lição que nós encontramos aí está no versículo 11 e versículo 12. Você pode fazer a leitura aí, você vai compreender. Aceitaram subornos ao invés de assumirem a responsabilidade pelo povo. Irmãos, é triste quando isso acontece. Hoje eu passava por um determinado lugar e uma pessoa estava do meu lado e viu um carro da polícia num determinado lugar que não tinha nada a ver com presença de polícia ali. Eu comentei com a pessoa do lado: o que será que esse carro da polícia está fazendo aí, com esses homens andando para lá e para cá? E a pessoa lá falou, que estava do meu lado, falou assim: deve vir buscar dinheiro. E nesses lugares assim, né, nesse tipo de comércio aí, eles vêm buscar dinheiro. Então, deveria estar errado, acerta, conserta, faz direito. Mas não, ao contrário disso, eles pegam dinheiro. Estou falando de polícia, foi um momento ali, né? Nem sei também se estavam fazendo isso, mas é a ideia que já passa. E quantos de nós também erramos, até na liderança da igreja? Quantos pastores falam coisas que não são verdadeiras, por vantagem pessoal, por vantagem financeira? Quantas e quantas vezes a gente vê isso, a gente percebe isso? Então, esse é um tempo que precisamos aprender com o profeta Miqueias. Não aceitar suborno, assumir uma responsabilidade de cuidar das pessoas, de cuidar do povo. Parece que fazer coisa certa hoje em dia virou alvo de elogios. Alguém fez uma coisa certa, é elogiado. Quando, na verdade, é uma responsabilidade nossa fazer o que é certo. Agir da maneira correta, sobretudo quando o que está em jogo são as pessoas,
são as orientações da palavra do nosso Deus. Então, para essa noite, aqui na minha Bíblia de estudo, eu deixo para os irmãos abuso de poder. Abuso de poder não é só para quem está lá na presidência da República, no governo do Estado, ou numa prefeitura, ou... Não! Abuso de poder dentro de casa. Tem marido que abusa de poder dentro de casa. Tem filho que abusa dentro de casa, porque já tem um poder, conseguiu alguma coisa, teve uma formação melhor e os pais não têm e humilham os pais. Abuso de poder na igreja, quando um pastor oprime, humilha, um oficial humilha, ou alguém que tem uma posição melhor humilha o outro. Não, nós precisamos a cada dia conduzir o nosso povo em segurança, em desenvolvimento, ao invés de destruir. Precisamos conduzir o povo à segurança, ao conhecimento, em vez de confusão. Em vez de confusão. Não corromper a justiça, não manipular a justiça, mas fazer com que a justiça aconteça e prevaleça. Essas lições que nós extraímos desse texto do profeta Miqueias. Mas vejam, meus irmãos, vejam, não são só essas lições, há muitas outras lições nesse texto, nesses capítulos, nesses 7 capítulos do profeta Miqueias. E tanta coisa preciosa que nós podemos aprender, extrair para a nossa vida. Mas veja, é necessário que seja feita uma leitura cuidadosa, sem correria, sem pressa. Não é ler para dizer que leu, é ler para aprender, é ler para conhecer, é ler para questionar, é ler para fazer aplicação prática disso no dia a dia. Isso aqui foi escrito lá longe, lá distante, muitos séculos antes de Jesus. Mas veja, as lições, elas são bem contemporâneas, são bem para hoje, são bem para a nossa realidade. Olha para o mundo que vivemos, olha para a liderança política, olha para a liderança eclesiástica, liga a televisão, de vez em quando você vai ver o que acontece aí com certas lideranças, o que acontece dentro da igreja. É hora de pegar isso aqui e aplicar no dia a dia da vida da nossa igreja, de cada um de nós. Então, meus irmãos, eu desejo muito que Deus nos abençoe. Há muito ainda para se saber, há muito ainda para se conhecer através do profeta Miqueias. Mas é muito importante que a gente pare para pensar naquilo que é mais importante na nossa caminhada cristã. E lutar contra a coisa ruim que há dentro de nós. Os maus ideais, os maus comportamentos. Vamos aprender, não só o líder, os líderes maiores da igreja, mas todos nós que temos uma liderança, ouvir a voz de Deus e aplicar isso e crescer a cada dia no conhecimento do Senhor e naquilo que Ele quer de nós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar com esse louvor no nosso coração. Queridos irmãos, nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao nosso Deus
pela bênção de poder ler a palavra, meditar nela, extrair algumas lições para o nosso coração. Eu desejo que Deus te abençoe nessa noite, que Deus abençoe seu coração, que Deus te faça compreender a cada dia a necessidade da leitura, a necessidade do conhecimento da palavra do nosso Deus. Eu vou orar nesse momento e aproveito para agradecer a Deus, porque a nossa irmã Maurita já está em sua casa. Ontem fui lá para o hospital visitar a Maurita, era 5h40 da tarde. Estou lá tranquilamente entrando no hospital e aí recebi a notícia que Maurita já tinha retornado para sua casa, o que nos alegrou muito o coração. Deus abençoe. E queremos em breve receber a mesma notícia da nossa irmã Maria, que está aí quase retornando para sua casa, eliminando uma pequena infecção de urina, e daqui a pouco vai estar no seu lar também. Continuar orando, meus irmãos, por todas as necessidades da igreja, a nossa irmã Ana Cláudia, que também precisa. São muitos os motivos das nossas orações e precisamos orar muito. E nós vamos então agora orar. Vamos falar com o nosso Deus. Deus querido, Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome pela vida preciosa dos nossos irmãos, da nossa igreja. Deus querido, nós Te louvamos porque o Senhor tem abençoado a todos nós, tem nos dirigido, tem falado grandemente ao nosso coração. Obrigado, Deus querido, pela nossa irmã Maurita, que já está em sua casa. Muito obrigado, continue cuidando dela, fortalecendo. Ela que certamente deve estar bem cansadinha, exames, internação, CTI, toma em tuas mãos, cuida dela. A irmã Maria, querida, abençoa a tua serva, elimina aquela infecção para que ela possa retornar para o seu lar, para o aconchego da sua família, cuida de cada um dos familiares, abençoa nossa irmã Ana Cláudia na sua luta, na sua dificuldade, enfermidade, ajuda para que ela possa estar superando tudo isso com a graça do Senhor a cada dia. Abençoa nossos irmãos idosos, nossos queridos que estão passando pela dificuldade, ó Deus, desse tempo de pandemia. Visita a cada um deles agora. Abençoa o nosso bairro, abençoe cada família da nossa igreja, abençoe cada família desse bairro querido aqui de Mangueira. Abençoe os amigos e irmãos que nos acompanham nessa hora, que a tua bênção seja sobre todos. Fica conosco, dá-nos uma noite tranquila, uma noite abençoada, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Só lembrar aos queridos oficiais da nossa igreja que nós teremos uma reunião no próximo domingo. No próximo domingo nós teremos uma reunião importantíssima para nos ajudar a tratar das decisões que precisamos tomar em relação às atividades da nossa igreja, o retorno da nossa igreja. Deus abençoe grandemente a todos. Tenha uma noite abençoada, uma noite feliz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor para finalizar o nosso culto, o nosso encontro dessa noite. Isso é coral, isso é mão. É ou não é? Ele merece, é o Senhor. Isso. Dá vontade de cantar isso? Oh, maravilha. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Declare isso a cada dia, a cada instante. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Nosso próximo encontro. Abraço apertado de cada irmão. Deus abençoe. Novos crentes, um beijo para vocês. Nossas crianças amadas e queridas, um beijão. Adolescentes e jovens, senhores e senhoras, que saudade. Fiquem com Deus.
Grande noite para todos.